Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o médico e vereador de Jacareí, Rodrigo Salomão. Rodrigo, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui na TV Tati SBT. Obrigado, Fabrício. Para mim é um prazer aqui estar no estúdio do Tati SBT, o SBT que é um dos meios de comunicações mais importantes do nosso país. Ô Rodrigo, eu já começo essa conversa, né? Você é vereador de segundo mandato, né? Teve a sua estreia na vida pública em 2016, num mandato bastante aguerrido, sempre demonstrando, né, não só interesse, mas ações afirmativas na área de saúde, principalmente na saúde preventiva, né, e agora num segundo mandato aguerrido, né, não vou dizer de enfrentamento, mas de colocar, né, à população e também ao chefe do executivo ações que reforcem essa área tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade. E como é que está a saúde em Jacareí hoje? Eu acho, Fabrício, que saúde, não tenho dúvida, que é o nosso bem mais importante. Eu acho que até pela nossa história dentro da medicina, a saúde sempre foi uma das principais bandeiras do nosso mandato. No que tange a administração hoje do Isaías Santana, né, a gente sente uma certa dificuldade, né, da população no acesso, inclusive, à saúde básica. A que isso decorre? Na verdade, foi sempre um questionamento nosso, né? Eu acho que a prefeitura sempre ela deveria fazer a sua parte, de vez de ficar criticando as entidades estaduais ou mesmo querendo jogar a culpa para o governo federal. Nós somos uma região, Fabrício, que somos privilegiados. Jacareí tem um orçamento de mais de R$1 bilhão por ano. A saúde nossa gasta quase 300 milhões por ano. Ela tem, ou seja, é um orçamento superior que até o orçamento total de muitas cidades da nossa região. O que a gente não se conforma, e sempre foi um enfrentamento nosso, um questionamento nosso, é que lá várias unidades de saúde não tinham um simples clínico geral. Pelo modelo de contratação que eles queriam fazer, a gente sabe, conhecendo o mercado, pela história que a gente tem com médico, a gente sabia que aquilo lá não seria possível. E vários questionamentos na Câmara Municipal pedindo para que eles mudassem esse modelo de contratação, e assim o fizeram, e agora estão conseguindo aí completar o quadro de médicos das unidades básicas de saúde. Ou seja, durante muito tempo nossa população ficou sem um simples clínico geral nos postos de saúde. Do que você diz aqui, a questão do orçamento, embora seja insuficiente, não é tão ruim quanto de outras cidades no Vale. Sim, a cidade, a gente tem lá em Jacareí quase 300 milhões de reais para gastar com a saúde do município durante o ano. É dinheiro esse que deveria ser melhor empregado. A gente tem tenho certeza que esse orçamento da saúde em Jacareí é maior que muitas cidades do Vale, do orçamento que é aquilo que a prefeitura tem para gastar o ano inteiro. Lógico, a gente tem proporcionalidade, uma população maior, mas não é um orçamento pequeno. O que a gente sempre questiona é que com dinheiro desse aí... Por exemplo, a Santa Casa, as eletivas foram suspensas na Santa Casa. Foram suspensos porque a prefeitura não assume a Santa Casa, que é de fato o hospital municipal desde 2003, quando foi feita a intervenção. E a gente sabe que a prefeitura, até por não ter tido um controle das contas públicas, está passando por dificuldade e deixou de fazer cobrir o rombo mensal da Santa Casa. A Santa Casa não consegue pagar os fornecedores e, com isso, tiveram que suspender as cirurgias eletivas. Ô Rodrigo, além da saúde, que demanda, né, muito esforço do exercício parlamentar, você tem se dedicado à geração de emprego e renda, né? Você apresentou um projeto importante, né, nesse sentido, que diminui a burocratização, propiciando que o empreendedor tenha mais celeridade no seu atendimento. Eu acredito muito, Fabrício, que nós temos que virar a chavinha da cidade. A pergunta que as pessoas têm que fazer daqui até o ano que vem é por que duas cidades tão próximas, Jacareí e São José, é porque existe esse abismo no desenvolvimento. Eu te respondo, por culpa das administrações passadas que lá tiveram. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o Dr. Rodrigo Salomão, vereador de Jacareí, aqui no nosso Conversa de Bastidores.
Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o vereador de Jacareí, em segundo mandato, Rodrigo Salomão. Rodrigo, você tem uma história de caminhada no PSDB, né? Começou na vida pública, disputando o mandato em 2012 pelo PSDB, né? Foi eleito em 2016, reeleito em 2022 e foi um dos poucos PSDBistas a acreditar nesse chamado do Felício Ramute para levar a forma de governo da cidade de São José dos Campos para um patamar estadual, né? E esteve com o Felício em todos os momentos e depois na dobradinha do Tarcísio com o Felício. Essa caminhada no PSDB, ela se encerra? Na verdade, eu quero, sempre digo que sou grato ao PSDB. Iniciei minha vida pública, fui eleito em 2 mandatos, com os votos de todos aqueles que estão lá, porque é uma eleição que é proporcional, a gente precisa dos votos dos outros vereadores. Tem uma história lá na infância de PSDB, meu pai é um dos fundadores do PSDB aqui em São José dos Campos. Eu sou daqui e acabei fazendo um caminho inverso que muita gente faz, Fabrício, indo para Jacareí, mas o que eu tenho, eu sou uma pessoa que olha para frente. Eu não quero aqui ficar discutindo pessoas, eu acho que a gente tem que discutir ideias. E eu acho que, eu sempre digo que o Vale do Paraíba é a melhor esquina do Brasil. E nós tivemos ótimos quadros que poderiam ter protagonismo aí na política do Estado ou até mesmo nacional. E nós nunca tivemos muito espaço dentro do PSDB. E eu acho que agora com o Felício foi corajoso a região agradece hoje, porque do que a gente sabe e vê, o Felício hoje é o nosso governador do Vale do Paraíba. Eu queria que você fizesse essa avaliação do primeiro semestre, né, do governo Tarcísio de Freitas e do governo Felício Ramute. Mudou muito em relação ao governo Dória? Na verdade, acho que é um governo, para nós, aqui na nossa região, nós temos um governador do Vale do Paraíba, que é o Felício Ramute, que é quem decide a nível de governo estadual as questões do nosso Vale do Paraíba e Litoral Norte. Vou dar 2 exemplos para vocês. Tive o prazer de construir junto com o Felício e com a equipe a nova tabela SUS paulista. Inclusive, a gente não tinha divulgado, ele acabou divulgando aí num podcast que nós participamos recentemente. E tudo que a gente tem de demanda para a nossa região, o Felício tem se empenhado muito para atender. Um exemplo disso é a radioterapia do Hospital São Francisco. Eu tive com a diretoria lá no Palácio dos Bandeirantes. E já começa Felício, agora, né? Começa porque o Estado liberou R$1 milhão para que a gente pudesse rodar a radioterapia e agora tratar os nossos pacientes com câncer num momento tão delicado lá em Jacareí, não precisando mais se deslocar para Taubaté ou para Guarulhos como era antigamente. Ô Rodrigo, nós falamos aqui no primeiro bloco, né, sobre essa questão de ideologias, né, que muitas vezes elas conflitam ao invés de convergir na administração pública. E como é que você está avaliando também o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e essa parceria com o Geraldo Alckmin, que também é daqui da nossa região? Para mim, é totalmente incoerente o que o Geraldo Alckmin fez. Eu, como até hoje ainda PSDBista, acho lamentável. Eu acho que o povo espera que o político tenha coerência. Hoje não dá para você se mostrar num lado político e por causa da conveniência virar e mudar o seu discurso. Mas essa relação do Alckmin com o Vale do Paraíba não auxilia na construção de políticas afins para a nossa região? Olha, eu tenho visto o que ele fez ali pelo Hospital Universitário em Taubaté, tentando aumentar ali um pouco o retorno.
ou por repasse, desculpa, do governo federal para o hospital, mas eu tenho visto o estado, a nossa região, muito mais dependente hoje do governo estadual, o governo estadual na figura até do Felício Ramute, fazendo muito mais coisa para a nossa região do que o próprio governo federal na figura aí do vice-presidente Geraldo Alckmin. Agora, falando de futuro, né, a Jacareí hoje, a gestão do Isaías, é uma gestão que celebra a questão do término, né, das obras, principalmente no que tange à infraestrutura e ao tratamento de água e esgoto. Né? Jacareí parece ter evoluído muito nessas áreas. Né? O que falta evoluir na cidade? Na verdade, eu acho que o Isaías vai deixar uma herança que talvez a cidade se lamente por alguns anos. A gente tem até por atender o que os antigos prefeitos, aí eu vou citar Marco Aurélio, Hamilton e o próprio Isaías fizeram, por exemplo, de delapidar o Instituto do Servidor Público Municipal, que hoje a dívida chega a R$1 bilhão. Recentemente, Fabrício, faz aí uns 15 dias, nós tivemos que votar na Câmara um projeto de lei, onde agora o repasse ao Instituto do Servidor vai ter que ser 30 milhões da folha. Então, vou fazer uma conta bem rápida para você. Se você, Jacareí, de todo o orçamento que a cidade arrecada, sobra para investimento R$70 milhões. Nós vamos ter que aumentar agora 30 milhões com folha de pagamento, com o Instituto da Previdência. 2025 começa a pagar o CAF, que são essas obras aí que ele fez na cidade, que são mais 16 milhões por ano. Então, só aí nós estamos falando aí de 46 milhões de reais. Nós temos hoje, sobrará para Jacareí de investimento daquilo que sobra no orçamento apenas 20 milhões de reais. O caminho é aumentar a geração de renda por novos empreendimentos e ter uma relação mais estreita com os governos federal e estadual. Não existe outro caminho. Eu acho também, defendo que o contribuinte que já está tão achincalhado com tanto imposto que paga, sobrecarregado com tanto imposto, não pode pagar essa conta sozinho. Então a gente tem que aumentar a receita, aumentando o desenvolvimento da cidade e aproximar mais ainda a cidade do governo do estado. Convite para o PSD. É real? Você vai se filiar ao partido? Existe, não é segredo para ninguém essa relação minha com o vice-governador Felício Ramute. Mas eu tenho muito carinho e respeito pelos meus eleitores. Por isso pedi ao PSDB uma carta de anuência que eu pudesse sair do partido sem perder o mandato. Essa carta foi concedida pelo partido e, além disso, nós pedimos uma autorização também para o Tribunal Regional Eleitoral, TRE. A gente está esperando o julgamento desse mérito para que a gente possa sair com toda a segurança e não corra risco de perder o nosso mandato, e principalmente porque você também que já foi candidato, você sabe como é difícil você ter um voto. E o voto, para mim, é um voto de confiança e eu não posso decepcionar aqueles que confiaram na gente. Você vai colocar o seu nome à disposição para disputar a Prefeitura de Jacareí? Meu nome já está à disposição para disputar a Prefeitura ano que vem. Acho que não é segredo para ninguém que a gente caminha junto, irá caminhar no PSD junto com republicanos. O Felício também já tem falado isso em várias entrevistas que ele tem dado. Nós vamos reproduzir em Jacareí aquilo que já acontece no governo do estado. Rodrigo, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos lá. Uma alegria na vida pública. Acho que o projeto da ficha limpa. Uma responsabilidade como médico. Cuidar das pessoas. Uma inspiração. Meus filhos. Quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Bom, eu acho que me tornei professor. Agora tenho dado aula aí para a turma da Escola de Medicina da Humanitas aqui em São José dos Campos. A Jacareí que eu quero ajudar a construir para 2030. Não tenho dúvida, a Jacareí do desenvolvimento e da prosperidade. Essa foi a nossa entrevista com o médico e vereador pelo segundo mandato, Rodrigo Salomão, da cidade de Jacareí. Os bastidores da política você vê aqui na TV Tati SBT. Até o próximo programa.